dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, sábado, Último dia da nossa leitura diária da lição número 10, que será dada amanhã na escola dominical, domingo, dia 8. O tema, a promessa do Espírito. O nosso texto áureo: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Ok? Hoje, sábado, nossa leitura está em Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. O tema que ele deu para hoje é o maravilhoso derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ler estes 4 versículos e depois vamos falar um pouco sobre eles. Já viemos falando bastante sobre todo esse tema desde segunda-feira. Nós temos uma playlist lá da lição número 10, como temos também playlists de todas as lições, de segunda a sábado, as leituras diárias que contém em cada lição os textos relacionados a todo o aprendizado da lição, ok? Então, se você quiser ver algum dos dias, da lição número 10, tem uma playlist lá no nosso canal. Aproveita para seguir, se inscrever, curtir, compartilhar, se te abençoar, meu irmão. Amém? Vamos ao texto, na palavra de Deus. O tema do capítulo na Bíblia é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Dia de Pentecoste, meus irmãos. O que era o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes era uma festa que ela acontecia no primeiro dia da semana posterior à Páscoa, a festa de Páscoa. Era uma festa que os judeus já praticavam, que era para quê? Era para agradecer ao Senhor, era para glorificar, exaltar o Senhor, agradecer ao Senhor pela colheita. Era a festa da colheita. E aí era para eles fazerem a colheita, e depois trazerem ofertas, a colheita de cereais, e trazerem ofertas a Deus para agradecer, E era para festejar junto com toda a família, com os estrangeiros, com as viúvas, com os órfãos, ou seja, era uma festa para todo mundo. Para quem podia, para quem não podia, para quem colhia, para quem não colhia. E uma coisa interessante nós vimos no texto que o Espírito Santo capacitou eles com línguas, como se hoje alguém falasse inglês nitidamente para um inglês entender, árabe para um árabe entender, japonês para um japonês entender, russo para um russo entender, alemão para um alemão entender, falando perfeitamente. Por que isso? Porque na festa de Pentecostes não tinham só judeus. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha pessoas de Roma, tinha pessoas da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Capadócia, Mesopotâmia, Império Parto, tinha de Ecbatana, a Média, tinha de Suzã, Elão, Arábia, Egito, Cirene, como a gente falou sobre o Cireneu, Simão, o Cireneu, que veio de Cirene e acabou ajudando Jesus a carregar a cruz, mesmo obrigado, mas acabou ajudando Jesus a carregar a cruz e foi, aspergido, como era de costume, após sacrificar um cordeiro para o encobrimento dos pecados, eles aspergiam o sangue do cordeiro sobre a pessoa e a família da pessoa que tinha sacrificado o cordeiro a fim de ter os seus pecados encobertos. E olha só o privilégio desse homem, que passando por ali foi ver aquela movimentação, nem judeu ele era,
mas ele acreditava no Deus de Israel e ele ia lá em Israel na festa de Pentecoste, naquela festa anual em Pentecoste, também para agradecer, para levar suas ofertas ao Senhor, sacrificar, né, para ter os seus perdões encobertos para ele e para a sua família, e ele realmente, ele carregou a cruz do próprio Senhor, do Cordeiro que tirou o pecado do mundo e foi aspergido pelo sangue do Cordeiro, não de um Cordeiro que só encobria, mas do Cordeiro que perdoa os pecados. Isso é uma história muito boa, muito bonita, e a gente pode entender que esse homem realmente era sincero no que ele fazia, quando ele saía de tão distante lugar, Cirene, ia até Jerusalém. Realmente o propósito dele era puro, ele realmente cria no Deus de Israel, porque isso fez com que ele recebesse do Senhor tal privilégio de ser aspergido pelo sangue do Cordeiro, o sangue puro e santo, que realmente o purificou de todos os pecados. Nós tínhamos pessoas de Creta, ou seja, o Deus de Israel, ele era muito conhecido, por quê? Por todas as maravilhas que fez pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Deus, que era o povo de Israel. Desde que foi liberto do Egito, todas as batalhas que venceu, recuperou a terra que era do pai deles, Abraão, que estava lá apoderada, né, pelos cananeus, mas mesmo assim eles foram lá e Deus deu vitória para eles em meio até a gigantes que estavam na terra que era de Abraão e que Deus deu de volta, né, a terra prometida que manava leite e mel. Então o povo sabia, né? E durante todos esses anos o Deus de Israel tinha sinais quando os povos vinham invadir Israel e depois Deus dava vitória. Então era conhecido e as pessoas sempre tiveram, nós seres humanos, sempre tivemos esse buraco dentro de nós, que precisa ser preenchido por Deus. Então a busca por Deus era algo, e é algo até hoje, muito grande. As pessoas tentam colocar tudo para tapar esse buraco, mas nós só vamos ser preenchidos 100%, só vamos saciar a nossa sede, matar a nossa fome, né? Com o Senhor Jesus Cristo, que precisa habitar em nós, como nós temos visto aqui. Tanto que nós tínhamos nações que tinham mais de um Deus, tinham 10 deuses, 20 deuses, cada um tinha o seu Deus, né? E a carência de adorar um Deus, de ter um Deus, porque nós viemos de um Deus, então nós temos esse espaço que só Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pode preencher. Mas até você descobrir, até alguém te ensinar, porque você foi tirado disso, você foi desviado disso com a entrada do pecado, era preciso que alguém falasse para você. Então, a notícia de que o Deus de Israel era poderoso e operava maravilhas no meio do povo, usava profetas, libertava, dava vitória, fez com que pessoas de toda aquela região, como eu li para vocês aqui, viessem até as festas em Israel. E a de Pentecoste era uma das mais frequentadas. Então, está aí o motivo de que o primeiro dia que o Espírito Santo veio, enviado por Deus, sendo cumprida a promessa de Deus de que habitaria no homem, como Jesus deixou bem claro, o primeiro dia que esses primeiros homens e mulheres que eram discípulos de Jesus, que começaram e continuaram a partir da subida de Jesus aos céus, que começaram a partir dali a obra do Senhor que chegou até nós hoje, olha que interessante, olha que coisa maravilhosa. Qual foi o primeiro dom, o primeiro poder que Deus deu para esses homens? Línguas. Por que línguas, meus irmãos? Para falar coisas que a gente não entende? Não. As línguas dadas por Deus aos primeiros, aos chamados, que ele falou, fiquem aqui até eu revestir vocês de poder. E se esses foram os revestidos de poder, na primeira descida do Espírito Santo, aliás, meu irmão, vou falar uma coisa aqui que é bem polêmica, mas foi a primeira e única descida do Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu, já veio no dia de Pentecostes sobre as pessoas, os apóstolos, os discípulos, que não eram só os 12, não.
Judas já tinha morrido e eles já tinham escolhido Matias. Então já estavam 12 novamente, mas não eram só os 12, tinha mais pessoas que seguiam Jesus. Tinham 12 escolhidos a dedo, mas tinham os outros que estavam porque creram e começaram a viver segundo a vontade de Cristo. E estavam ali também. Então esses foram os privilegiados, os escolhidos, que receberam no grande dia, um marco, onde Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, começou a habitar nos homens pela primeira vez, porque antes disso, o Espírito vinha, atuava naquela pessoa e saía. Era proposital, tinha um propósito, não vivia dentro das pessoas, era impossível, porque o homem ou a mulher, nascidos de Adão e Eva, eram sujeitos e escravos da morte e do pecado. Não é possível. Por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro, é preciso nascer de novo. E o nascer de novo é isso. Por isso eles também andavam com Jesus, viviam com Jesus, Jesus ensinava o tempo todo e eles nunca entendiam completamente. Sabiam que Jesus era ali o caminho, sabiam que Jesus era o único que tinha a fonte, a palavra de vida eterna, mas eles não entendiam. Por quê? Homens naturais não discernem as coisas espirituais. E o reino de Deus é espiritual, não é deste mundo, como ele mesmo diz. Então, neste dia, neste marco do início da missão, depois que Jesus subiu aos céus, quando eles foram revestidos de poder e passaram a ter dentro deles o próprio Cristo, através do Espírito Santo. A própria palavra de Deus, o próprio verbo vivo passou a habitar no homem. E por isso, o efeito das palavras desses homens tiveram poder para convencer mais de 3.000 pessoas. E olha só o mistério aqui, contido aqui. Por que que o primeiro poder dado pelo Senhor aos escolhidos dele, que ali estavam fiéis esperando ao cumprimento da promessa, foi línguas? Porque essa é a missão, meu irmão. Palavra. Voltando um pouquinho, Deus, nosso Senhor Jesus, o primogênito da criação, o verbo, a palavra, que era Deus, estava com Deus, que se fez carne, se fez humano, para pregar a salvação, para pregar a verdade. Subiu e falou, vou mandar o Espírito Santo, que vai lhes lembrar e ensinar todas as coisas que eu ensinei. Faz sentido para você isso? Por que que o primeiro poder para aqueles que ele escolheu, para a missão de pregar a palavra, assim como ele fez, recebessem ele mesmo dentro, lembra do tesouro dentro do barro? A verdade, a vida dentro do barro? Esses homens foram os vasos de barro que receberam o nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo com o quê? Línguas. E por que línguas de vários povos? Línguas diferentes. Porque ele disse antes também, como vimos ontem, vocês vão testemunhar sobre mim aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Está fazendo sentido para você? É como eu sempre digo, meu irmão. Nada na Bíblia é algo por acaso, algo desconexo. A Bíblia é perfeita, o plano de Deus é perfeito. Esses homens falaram línguas inteligíveis por outras pessoas que eram originárias do local onde aquelas línguas eram faladas. Tanto que alguns disseram, estão bêbados, já uma hora dessa, mais ou menos às 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, começa a contar das 6, já estão bêbados esses homens, né? Cheios de mosto, cheios de vinho. E Pedro, pelo Espírito Santo, sabendo o que eles falavam, disse, não, isso não é vinho, isso não é daqui, isso não é da terra. Imagino eu que não só falavam em línguas, imagino eu que estavam em uma alegria, dançando, pulando e falando línguas, algo que chamou a atenção, como acontece hoje, quando o Espírito Santo vem e você não aguenta, a sua carne não aguenta, e você chora, e você fala em outras línguas, e você pula, e você marcha. Isso é Deus com a pessoa. Não se atreva a criticar. Se você não tem, o problema é seu. Se você quer, peça a Deus, abra o seu coração, mas não critique, porque a justiça a Deus pertence. Nós sabemos que tem muita gente, tem muito fanfarrão dentro das igrejas, que decora a língua estranha
para poder dizer que é espiritual. Nós sabemos que tem muito fanfarrão dentro da igreja que fica marchando, rodando, tudo ensaiado em casa. Problema é dele, não é meu e nem seu. Deixa que Deus trata com ele, porque Deus é onisciente, Deus conhece o coração do homem. Então não é problema meu nem seu. Mas neste dia, como o nosso Deus faz tudo certo, não desperdiça, é equilibrado. Nosso Deus não faz show para ninguém, meu irmão. O nosso Deus revestiu eles com o poder da palavra, porque esse é o poder do Espírito Santo. Para isso servem os dons do Espírito Santo. Não é para você. Os dons do Espírito Santo é para que você vá e pregue o Evangelho a toda criatura. É para que você, através do próprio Espírito Santo, que é o próprio Cristo, o próprio Verbo, a própria palavra que passa a habitar em você, porque você se arrependeu, porque você entendeu e porque você hoje vive segundo a vontade de Deus. Você ama o Senhor, obedece os mandamentos do Senhor, Ele e o Pai dele também te amam e vão fazer morada em você e se revelar a você. Só assim você pode fazer alguma coisa no reino de Deus. Sozinho você não pode. Você pode abrir igreja, você pode aprender a pregar, você pode aprender apologética, hermenêutica, exegética, você pode fazer quantos cursos de teologia você quiser. Você pode ler a Bíblia 300 vezes. Se o Espírito Santo não habitar em você, você não vai fazer nada. Pode ter 300 mil pessoas atrás de você, porque você fala bonitinho, porque você massageia o ego das pessoas, porque o lugar que você montou, né, a casa que você montou é confortável, com ar-condicionado, telão, música boa. Se Jesus não estiver ali, se o Espírito Santo não estiver em você, nada feito. Nós vemos hoje aí seitas com milhares de pessoas. Nós vemos hoje pessoas que se dizem apóstolo, bispo, abrindo ministérios aí lotados de pessoas, mas o que eles pregam não é palavra. Você não precisa nem ser um teólogo formado. Basta você conhecer a palavra de Deus. Basta o Espírito Santo para te mostrar dentro da palavra de Deus. Não é achismo, tá, meu? Não é achismo, porque nós não podemos julgá-lo. Não podemos condená-lo, mas a palavra de Deus me revela, porque a palavra é luz. A palavra é luz. Se você estuda a palavra e o Espírito Santo te mostra, fica fácil ver que certos ministérios que estão aí lotados de gente, certas pessoas que têm milhões de seguidores na internet, não é porque é Deus. É por outros motivos, por interesses próprios, né? Porque é bonitinho, não sei, não interessa. Mas quem conhece a palavra de Deus não é enganado. É por isso que eu estou sempre dizendo para os irmãos. Se tem um dom que vocês devem pedir ao Senhor, é o dom do discernimento, para que vocês não sejam enganados. Ok? Esse dom é maravilhoso e nós estamos carecendo muito desse dom. Para que Satanás não mande pessoas, né, com cara de crente, falando igual crente, com Bíblia embaixo do braço, para nos enganar dentro da nossa igreja. Lembro bem de um episódio que aconteceu num lugar onde eu estava, não vou dizer onde, nem com quem, que não interessa, mas onde a pessoa estava pregando e a pessoa me sai lá da frente dela, toma o rumo de uma pessoa dentro da igreja e faz uma cena dentro da igreja. Uma cena constrangedora dentro da igreja. Né? E eu já tinha percebido que aquilo ali era algo... um teatro. As pessoas vivem um teatro, as pessoas vivem pela emoção. E a palavra de Deus não é emoção, a palavra de Deus é razão. Deus é poderoso, Deus não precisa de você inventando nada no culto, nem na palavra, nem fazendo nada para que o povo faça alguma coisa, para dizer que a tua pregação foi boa, né? Porque Deus tem poder e a obra não é tua, a obra é de Deus. Então o homem tem que se ater a Deus, à vontade de Deus. E aí essa pessoa foi lá e fez aquele show todo e aquilo me incomodou tremendamente. Depois eu fui conversar com aquela pessoa, a pessoa falou, poxa, eu não entendi nada, ninguém entendeu nada. Mas ela quase que envergonhou aquela pessoa, porque o que ela fez foi forçar aquela pessoa a se deitar no chão, para dizer que ela tinha poder e que aquela pessoa estava com algum problema. Isso não se faz, meu irmão. Isso não se faz. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa de um empurrãozinho. Aliás, essas pessoas não estão fazendo nada por Deus, não. Elas estão fazendo por elas mesmas. Porque se elas causarem, elas vão ser mais convidadas. Então, meu irmão, eu falo mesmo. Eu não tenho esse problema, meu irmão. Eu falo mesmo. É oferta que ganha. Infelizmente, no nosso meio está assim. Agora, como é que eu e você não vamos ser enganados? Pelo discernimento de espírito. Participar, pela misericórdia de Deus, da onisciência do Senhor, porque os dons do Espírito é nada mais, nada menos que o Senhor te conceder pela misericórdia, para a obra dele,
para a obra dele, não é para você não. Os dons que estão ligados à onipotência, onipresença e onisciência dele. Porque se ele está morando em você, se ele está habitando em você, ele vai abrir os teus olhos espirituais, o teu entendimento, o teu ouvido espiritual. E quando tua boca falar, meu filho, vai ser uma espada afiada. Porque você não vai ficar falando da sua boca, você não vai ficar falando besteira, você não vai ficar inventando moda. Você vai fazer aquilo que o Senhor te mandar fazer. Vocês conhecem a história do burrinho que Jesus mandou os discípulos pegarem? Ó, vocês vão em tal lugar, vai ter um burrinho novo, burrinho que nunca foi montado. Vocês vão pegar esse burrinho e vão falar para o dono, o mestre está precisando desse burrinho. E vão trazer esse burrinho. Aí o que Jesus fez? Jesus subiu no burrinho e começou a entrar em Jerusalém. E aí tem uma história muito legal, muito interessante, mas que serve de um aprendizado muito bom para nós. Prestem atenção. Jesus subiu naquele burrinho e começou a entrar em Jerusalém. O que aconteceu? Cumprindo-se a profecia, né? As pessoas vinham com ramos de palmeiras e colocavam no chão e adoravam, Hosana, Hosana, Hosana ao nome do Senhor. E colocaram, eis aí o nosso Salvador. Aí colocavam os ramos para Jesus passar por cima. O burrinho, vendo aquilo, ficou todo bobo. Olha só, gente, eles estão botando ramos. O burrinho, presta atenção, o burrinho novinho, né? Inocente, imaturo. E carregando Jesus. Ele não sabia quem era Jesus que estava em cima dele. E as pessoas botando aqueles ramos de palmeira e o burrinho todo bobo passando em cima. Olha, estão botando palmeiras para mim passar em cima. Aí Jesus, conhecendo-lhe o coração, Jesus estava em cima dele, bateu nele assim e falou assim, calma, burrinho, isso não é para você não, burrinho. Isso é para mim que estou aqui em cima de você. Vocês entenderam o que eu falei? Não é para você mesmo. Você é só o burrinho. E é um grande privilégio ter Jesus andando em você. Mas você é só o burrinho. As palmeiras, os elogios, o povo manifestando a glória de Deus, porque estão sendo abençoados através da sua vida, pela sua palavra, pelos dons do Espírito que habita em você. Você é só o burrinho. Acorda, meu irmão. Você não pode fazer nada sem Jesus montado em você, ok? Quando começarem a colocar palmeiras na sua frente, não é para você, burrinho, é para Jesus que está em você. Entenda isso, para o Senhor poder te usar ainda mais. Mas as pessoas, o ser humano tem um problema. Conhece aquele ditado mundano que fala assim, ó, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela? Não é diferente. Deus começa a usar a pessoa, né? Nós conhecemos vários casos na Bíblia. Deus pegou Saul, que cuidava de jumenta, e Saul virou rei. O que Saul fez depois? Achou que não precisava de profeta, achou que podia fazer tudo o que ele queria porque ele era rei. Ele usa o próprio Deus para fazer besteira. Não, eu sou ungido. Eu sou ungido. Não, meu filho, não. A gente também já falou aqui que antes de qualquer coisa, nós temos que primeiro cumprir regras. Porque lembra que eu falei, você quer ter um ministério, mas você não, se você é pai, você não é um bom pai. Se você é esposa, você não é uma boa esposa. Como é que tu quer ter ministério? A ordem dos fatores altera sim o produto, porque eu sou um filho, eu primeiro preciso ser um bom filho, um filho que vive segundo a vontade de Deus para com os meus pais, para depois eu ter um ministério, senão não rola. Se eu não for um bom marido e um bom pai, eu não posso ter ministérios, porque se eu não sei cuidar nem da minha casa, nem daquilo que é minha primeira obrigação, minha primeira responsabilidade. Você entende o que eu estou falando? Então, a ordem dos fatores altera, sim, o produto. Voltando para o texto, né? Amém, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas, porque eu estou ouvindo aqui. O texto deixa claro que foram línguas, e assim que esses homens saíram de lá, eles falaram em línguas de todas as nações que ali estavam, o que? A palavra de Deus, a palavra de salvação. Eles falaram o próprio Cristo. Então tinha poder nessas palavras. Todos estavam entendendo. Teve os desligados, né? Aqueles que já têm o mal dentro deles, já muito enraizado. E hoje no nosso meio também acontece, são pessoas que não podem ver outras pessoas fazendo nada, que elas já começam a criticar. A crítica faz parte da vida delas. É algo que já está enraizado dentro delas. Elas não param nem para analisar, elas já falam, tá tudo bêbado. Então, tudo já 9 horas da manhã, tudo bêbado. Mas teve outros que falaram assim, não são esses judeus daqui, deste lugar, nativos aqui deste lugar? Como é que ele está falando na língua do meu país, na língua dos meus patriarcas?
Gente, olha, e olha o que eles estão falando. E aquelas pessoas entenderam as maravilhas da salvação, a palavra de salvação. E foram mais de 3.000 pessoas que foram convencidas pelo poder do Espírito Santo através daqueles homens que não estavam fazendo nada mais do que continuar o que Jesus fez. Ou seja, nós somos o Jesus que continua na terra pregando o evangelho, porque é só através dele. Ou você esqueceu da nossa lição passada? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se Jesus não habita em você através do Espírito Santo para pregar a palavra que é ele, nada feito. Nós somos só sino barulhento, como disse o apóstolo Paulo. Meu irmão, eu repito mesmo, repito quantas vezes for necessário. Porque eu sei que as pessoas não assistem todos os vídeos todos os dias. Então, é quase que uma renovação. Se você assistir só esse vídeo da sexta-feira, você vai ter um pouquinho de tudo que a gente falou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e hoje, sábado. Porque, meus irmãos, é a palavra de Deus. Não dá para você adaptar nada aqui. Não dá para você, pela sua, vou dizer até loucura, né? Porque louco, a sabedoria do homem é loucura para Deus, adaptar do seu jeitinho, do jeito que fica mais confortável para você. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que a palavra diz. Então nós temos que ter a humildade, a grandeza de reconhecer que sem o Senhor Jesus montado no meu lombo e eu somente ser o burrinho que carrega Jesus e observa toda a glória que ele vai receber, porque Jesus não divide a glória dele com ninguém, com ninguém. É por isso que são tesouros em vaso de barro, que é para ninguém se engrandeça, que é para todo mundo, não só quem está sendo usado, mas para quem está em volta recebendo através da sua vida, pelo Espírito Santo que habita em você, que não é você. Mas a falta de sabedoria, a falta de entendimento faz com que pessoas à sua volta, um dia que elas escutam você, um dia que elas veem Deus agindo na tua vida, seja em oração, seja em cura, seja em serviço, seja em palavra, elas começam a associar você ao resultado. E aí, vê se vocês já viram isso acontecer. Fulano vai pregar em tal lugar. Ele é, olha, vamos lá, porque ele é, olha, não é ele, meu irmão. É lógico, é claro que por que a gente não vê isso em todas as pessoas? Pela falta de comprometimento, pela falta de sinceridade. Porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. Deus não coloca azeite novo, limpinho, em vaso quebrado, vaso rachado, porque Deus não desperdiça. Meu irmão, como as coisas de Deus vão ser validadas se a pessoa que está falando, se a pessoa que está fazendo, todos conhecem a sua vida e sabem que não bate com o testemunho e com a palavra de Deus. Vocês entendem isso? Como Deus vai respaldar uma pessoa que é adúltero, que é mentiroso, que é brigão, que é fofoqueiro, que é avarento? Como é que Deus vai respaldar? Como é que Deus vai validar uma pessoa dessa? Ou você acha que Deus trabalha com qualquer coisa, com qualquer um? Eu não acredito dessa forma. Eu acredito num mínimo de sinceridade, porque pecador todo mundo é. Não tem ninguém que presta aqui no nosso meio. Ser humano não presta. É tudo um bando de defunto que, pela misericórdia de Deus, nasceram de novo em Cristo Jesus. E se permanecer, porque se começa aqui, ó, bonitinho, mas amanhã dá bobeira e pum, ou fica em cima do muro ou cai para o outro lado, é do diabo. A Bíblia é bem clara, né? Pessoas, o homem, ele tem esse poder. Fica com Deus ou vai embora. Vocês entendem dessa forma? Eu entendo dessa forma, ok? Porque meu Deus é digno. Meu Deus não obriga ninguém a nada. O meu Deus, Criador dos céus e da terra, ele é digno. Ele não te obriga a amá-lo, a adorá-lo e a honrá-lo. Ele não te obriga. Então, meus irmãos, entendamos que os dons do Espírito Santo e a presença de Deus na nossa vida é o ponto principal. Porque sem ele, nada podemos fazer. Amém? Que Deus te abençoe.
que o Espírito Santo possa te ensinar essas verdades e possa fazer morada em você, mediante ao teu comprometimento com a palavra e os mandamentos do nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor.